Vamos lá. O Fernando falou aqui do destaque que a gente dá, seguindo no pântano, né? Vamos para os principais pontos, né, Fernando? Você já apresentou alguns aí, mas vamos lá. O que você destaca aí de pontos positivos e negativos também desse balanço de 2019 do Vasco? Então, vamos lá. Começa com receita, né? Quer dizer, vamos falar dos pontos negativos aí, né? Receita caiu 17% para 215 milhões, então você está falando aí de uns 40 milhões de reais de redução de receita, né? Por que é a questão do pântano, né? Porque, repara, você não consegue só sair de um buraco olhando só para enxugamento de custo e equilíbrio financeiro. Você não consegue. Você começa a correr atrás do rabo, você começa a enxugar gelo. Porque a tua receita em queda cria novos problemas. Então você fez um trabalho para sanear, para controlar a despesa na boca do caixa, aquilo lá, repactuar a despesa e tudo mais, mas a tua receita está caindo e vai te forçando a ter que fazer novos cortes, novos ajustes. Isso corta investimento, aí corta investimento, sacrifica mais o time, atrasa salário, aí jogador fica insatisfeito, dentro do campo a coisa piora, o torcedor fica puto e daí ele não se engaja, os parceiros de negócio não querem fazer negócio, o valor do patrocínio cai, aí a tua receita cai, aí você tem que cortar mais despesa. Você repara, você fica correndo atrás do rabo. Isso aí é um ciclo vicioso. O Vasco está instalado nesse ciclo. É o pântano, entendeu? O Vasco está preso a esse momento, né? Você efetivamente tem que fazer um trabalho para mudar o cenário de receita, né? Nesse momento é muito, muito, muito mais complicado, porque tem a Covid, né? Mas em outros momentos isso era possível, ou né, vai voltar a ser possível aí na frente. Mas não foi feito. O que a gente vê no balanço do clube é o seguinte: você equilibrou um pouco as contas, né, evitou déficit e tal, mas você não consegue evitar, por exemplo, que o teu endividamento continue crescendo marginalmente, porque tem a despesa financeira, né? Quer dizer, se você ficar parado, né, a gravidade atua contra esses clubes que estão com peso de dívida muito grande. Se você ficar parado, você vai piorar, entende? Então é o seguinte: despesa total subiu 12%, né? Despesa financeira líquida disparou, subiu de 132%, 36 milhões. Aí você tem, nós estamos falando de juro, multa, você está falando de encargos financeiros de maneira geral, correções monetárias, variações cambiais e coisas do tipo, né? 36 milhões, veja, 36 milhões é 15% da receita. Porra, mais de 15% da receita. Então é uma grana que faz uma diferença brutal. Veja, o clube teve 40 milhões de reais de perda de receita, aí ele tem uma pancadona no aumento da despesa financeira. Ah, Fernando, mas despesa financeira não necessariamente é saída de caixa. Não, não é, mas em algum momento vira a saída de caixa. E hoje pode estar sendo a saída de caixa da despesa financeira que você contraiu ontem, ou que você contabilizou lá atrás. Você entende? Porque na hora em que você vai renegociar as suas dívidas em um clube como esse, ou qualquer clube, isso acontece o tempo todo, isso é um fluxo de um rio que está acontecendo o tempo todo, é o dia a dia de um departamento financeiro. Você, eventualmente, nem tudo você rola, né? E quanto mais você rola no momento complicado quanto esse, mais caro né? Principalmente no momento agora, né? O endividamento subiu para nível recorde, né? Sempre nível recorde, nós estamos acima, subiu, vai ser recorde. 3%, né? Não é uma explosão do endividamento, como a gente tem visto aí com alguns clubes, mas é com poucos clubes, tá? Quer dizer, esse ano é um ano que, a despeito de alguns clubes terem balanços assim bastante complicados, a gente teve muita gente também mostrando números bem interessantes, assim. A relação dívida líquida receita, essa aqui, cara, é esse problema, 24% de crescimento, porque você derruba 17% a receita, sobe 3% o endividamento, entendeu? O impacto é esse, é 24% de crescimento na relação dívida-receita. 3 vezes, gente. Ontem a gente estava aqui falando do São Paulo, e vocês que acompanham aí esse noticiário de finanças no futebol, vê que tá todo mundo batendo no Balanço São Paulo, Balanço São Era Paulo. 1,3, né? Nossa,
É 1,3, cara. É 1,3. Nós estamos todos horrorizados com o balanço do São Paulo, e o balanço do São Paulo é um endividamento sobre receita menos da metade do Vasco da Gama. Santos Menos da 1,1, metade. Fernando. Pois é, Santos 1,1, né, que é uma coisa ruim também, quer dizer, esse indicador, ele caiu muito. E por quê? Qual foi a grande diferença? Porque esses clubes todos que a gente está falando, são clubes que tiveram receita com venda de jogador muito, muito forte. Muito forte. O Santos teve 220 milhões de reais de receita com venda de jogador, é mais que o faturamento do Vasco. 220 milhões, mais que a receita total do Vasco. Isso foi só com venda de jogador. Ah, mas não vai ter a venda no ano que vem? Não sabemos. Esse ano, por exemplo, vai ser muito ruim. Ninguém vai conseguir vender. Mas o que a gente tem cobrado? Porra, há muito tempo, cara. Há muito tempo a gente fala isso de Vasco, por exemplo, quer dizer, deixar o CT assim, né? Seu clube sem CT, o Vasco foi o último da fila, gente. O São Paulo vendeu 630 milhões de reais em jogador nos últimos 5 anos. 630 milhões. O Flamengo 3 anos, mais esse ano, são 500 milhões de reais, 700 milhões de reais de venda de jogador. 700 milhões de reais em 3 anos o Flamengo. Isso aí o Vasco mal faturou 700 milhões de reais nesse período. Os caras fizeram isso só com venda de jogador. Então, porque isso é o cara colhendo fruto daquilo que o Vasco não faz. Há quanto tempo a gente fala disso? O Vasco é uma puta placa, né? Trata isso de uma maneira, porra, agora fazendo CT na base da vaquinha, não sei o quê, né? É falta de priorização. Aí os caras podem ficar putos comigo lá, reclamar. Ontem eu levei tive uma conversa com o presidente de clube, pô, Fernando, Twitter, não sei o quê, tal. Mas aqui é o seguinte, nós não faltamos com respeito de ninguém, mas a gente mostra o que os números são, entendeu? Que a gente quer o bem do futebol brasileiro como um todo, né? Quer dizer, que os clubes cresçam, porque nós temos um potencial enorme, nós não podemos ter um clube como o Vasco da Gama numa situação financeira dessa. Isso é um negócio fora do lugar. Agora, chega um determinado ponto, e quando eu falo que o Botafogo, por exemplo, está virando FIA, é isso que eu estou falando. Chega um determinado ponto que o endividamento já não permite mais que você passa do ponto, né, de todos os ajustes que você precisava fazer para arrumar a casa, né? Então, no caso do Vasco, é isso. Necessidade de capital de giro 60% maior, 250 milhões. Imagina, você vai iniciar o ano, o clube tem dificuldade de crédito, o clube tem poucos parceiros dispostos a rolar e a emprestar dinheiro, né? Os que estão disponíveis cobram muito caro por isso, né? Então, aí você vai iniciar o ano precisando de 250 milhões de reais para fazer frente às tuas contas que vão vencer durante o ano, né? Então, 250 milhões de reais. Puta, é muita grana, cara. Aí vem a Covid, né? Você já tem atrasos, né? Quer dizer, essas coisas de atraso também que a gente ouve na imprensa, muitas vezes não espelham exatamente a realidade. A gente nunca sabe direito se a realidade é aquela ou se talvez seja até pior, né? Mas o que se fala aí na imprensa? Que o Vasco pagou agora salários de dezembro ou janeiro do ano passado. Como é que você vai cortar salário de jogador se você nem está pagando o salário de jogador passado, né? É muito mais fácil para o Ceará, de novo, para o Fortaleza e para o Bahia fazerem isso, porque eles honram seus compromissos, né? Agora, de novo, né? O Fernando está aqui numa posição fácil para cacete, né? Quem está ouvindo aí, está concordando comigo, também está numa posição fácil para cacete. Na hora que você senta lá, que você tem que arrumar dinheiro para botar no futebol e tudo mais, que a pressão é por gastar, para correr atrás do teu arquirrival que está lá em outro planeta, a coisa muda completamente de figura. Alinhamento de prioridades, entendeu? Agora, esse é o mal. Por mais que isso seja justificável, a atitude é ela que causa o problema no clube. Porque aí o clube efetivamente não prioriza aquilo que vai ser bom para a história do clube, não necessariamente por curto prazo, né? E aí se arrebenta. E aí acontece o pior, gente. Aí entra o espaço para todo tipo de aventureiro. E é isso que a gente vê na política do Vasco. A gente olha e fala o seguinte: cara, poucos clubes têm uma política tão recheada de coisas malucas, né, cara? Cara, é um negócio inacreditável. Uma hora chega um cara, anos atrás tinha um sujeito chamado Frank Aguiar. Não, Frank Aguiar é o cantor, né?
ou o Frank Assunção, ou um é um cantor, sei que é Aguiar ou Assunção, um dos dois era esse cara. Aguiar é o cantor. É o cantor, então era Frank Assunção. Esse cara apareceu, nossa, vou trazer a Emirates, vou trazer o Milan, vou trazer não sei quem. Aí ele ia na Europa, tirava foto com o escudo do clube atrás e falava, estou fechando um acordo com o Milan, estou fechando um acordo com o Sheik não sei da onde. Rapaz, ganhou um cargo, virou diretor no Vasco, um charlatão alucinado. Aí, tempos atrás, não, vamos conseguir um empréstimo de 200 milhões de euros do fundo de Dubai. Aí o outro, não, eu tenho uma carta assinada de um termo de intenção do fundo de Dubai. Aí o outro diz que vai trazer um jogador da Europa que já está assinado antes dele tomar posse. O Vasco é um terreno fértil para esse tipo de gente que porra, promete coisas que, cara, porra, a gente está aqui nesse mercado, conhece tudo aqui lá fora, conhece todos os clubes, sabe como anda a vida está muito difícil, né? E sabe o que é estratégia que pode funcionar, por que funciona, e qual é a estratégia que pode parecer linda, maravilhosa, o torcedor fala, nossa, agora vamos nos consagrar, tudo mais, daqui a pouco você vai cair com a cara no chão. Agora, quantas vezes mais o Vasco aguenta cair com a cara no chão? Devendo 640 milhões de reais de endividamento líquido, 3 vezes a sua receita, entendeu? Torcedor, cara, torcedor tem limite. A torcida do Vasco é um negócio fora do comum, mas também tem limite. E aí você olha, para não dizer que não falamos aqui só de coisas ruins, algumas coisas importantes, né? Receita recorrente subiu 29% para 201 milhões. Se a gente comparar a receita do São Paulo, foi 280, né? O São Paulo é um clube sempre com receita muito alta, está 40% acima do Vasco, não é o fim do mundo, né? Por que a diferença aumenta? E o São Paulo que nós estamos falando mal, hein? Porque os caras vendem jogador, a gente não vende, né? Todo mundo vende jogador, a gente não vende. A gente, eu digo Vasco, né? Receita vinda diretamente do torcedor subiu 47% para 85 milhões. Munir, você lembra quanto foi o número disso aqui agora que subiu 50%, você lembra quanto foi o número disso aqui do Flamengo? Foi 240 milhões, né? Eu posso com atleta, você diz? Não, com vinda diretamente do torcedor, aquela avaliação que a gente faz. Mas eu vou dar um número aqui 242, Fernando. 242 milhões. E Palmeiras 190. Eu vou colocar, exatamente, Palmeiras 190, né? Isso aqui para o Vasco não dá, é muito pouco, né? Agora, vamos dizer assim, eu não sei como andam os números de sócio do Vasco. O que aconteceu depois daquele negócio no ano passado? Qual é o nível de inadimplência? Quanto vai ser o nível de inadimplência aí na frente? Entendeu? Receita com venda de atleta, 13 milhões de reais. 13 milhões de reais, meu amigo, é menos que o Ceará vendeu. O Ceará vendeu mais que isso aqui nesse ano de jogador. O Ceará era um clube que não entrava no mercado, não participava do mercado. No primeiro ano, praticamente, em que ele começa a participar do mercado, ele já vende mais que o Vasco. E receita... Aqui, rapidinho, é só legal a gente falar, o Santos teve mais negociação de atletas que o Vasco teve com tudo, né? De faturamento, exatamente. E a relação dívida líquida, receita recorrente caiu 20%. Essa melhorou, por quê? Porque a receita recorrente aumentou. O que é a receita recorrente? É a receita da operação que exclui venda de jogador, né? Então esse é o panorama aí, né? De maneira geral, você foi um clube até que equilibrado no ano, o endividamento subiu pouco, o clube não teve aqueles prejuízos que a gente via sempre e tudo mais, isso é positivo, mas a receita caiu, e aí a receita, quando ela cai 17% e sai 40 milhões do teu orçamento, você corre atrás do rabo, você enxuga gelo,